O vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou hoje prazos, com salvaguardas para vinhos e espumantes no acordo Mercosul e União Europeia. O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, o senador Nelsinho Trades, se encontrou hoje com o presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Alemanha e eles discutiram sobre as barreiras envolvendo então o acordo de livre comércio entre Mercosul e a União Europeia. O presidente Lula foi convidado pelo presidente Emmanuel Macron para a cúpula do G7, que acontece em junho nos Alpes franceses. Assuntos para a jornalista Ana Amélia Lemos, nossa colunista aqui. Boa noite, bem-vinda, Ana. Boa noite, Simone. Boa noite, os telespectadores do Agro Mais. De fato, agendas movimentadas no âmbito geopolítico e também da política interna e das relações bilaterais, especialmente envolvendo a participação do Brasil no bloco do Mercosul, que acaba de fazer um acordo com a União Europeia e dele depende também acertos e entendimentos que fogem da diplomacia convencional, representada pela ação dos nossos diplomatas do Ministério de Relações Exteriores, e vão para a diplomacia parlamentar, que é o trabalho que a Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal está fazendo em relação ao que faz o presidente Nelsinho Trades nos entendimentos com lideranças do bloco europeu para que possa se chegar a um bom termo. Talvez o que esteja faltando mesmo neste momento é de muito diálogo e muita comunicação de boa qualidade, para evitar que narrativas de um lado e de outro venham a comprometer um acordo que pode ser benéfico para os dois lados, Simone. Pois é, Ana, o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia, assinado em janeiro, ainda depende da aprovação pelo Congresso Nacional e deve ser analisado pelo Parlasul na próxima semana. Está no Parlasul ainda, vai caminhar aí para o plenário da Câmara, depois para o Senado. Então, e na abertura, Ana, da 35ª edição da Festa Nacional da Uva, e da Feira Agroindustrial em Caxias do Sul, o presidente em exercício Geraldo Alckmin, ele disse que as salvaguardas vão ser regulamentadas por decreto presidencial. A intenção é garantir uma resposta rápida, viu, Ana, do governo em caso de aumento das importações, como as de vinho e também vinhos e espumantes. Tivemos uma reunião de trabalho um pouco antes, muito proveitosa, com o setor da vitivinicultura. Conversamos com o pessoal da uva, da indústria. Esclarecemos algumas questões. Primeiro, a reforma tributária, o imposto seletivo. Nós vamos ficar atento aí à questão da regulamentação, mas ele é de acordo com o teor alcoólico, então as bebidas fermentadas devem ter um valor menor. E também calculamos hoje, é pago no setor de vinhos 40,5%, 40,5% de imposto, somando PIS, COFINS, IPI e ICMS. Os estudos mostram que deve ficar em torno de 33%. É uma redução aí importante. Há uma preocupação com a questão do Mercosul e União Europeia, mas duas coisas também precisam ser colocadas. A primeira é que a desgravação, no caso do vinho, ela se dará em 8 anos. E no caso do espumante, se dará em 12 anos. E existe a salvaguarda. No próprio acordo Mercosul-União Europeia, tem um capítulo voltado às salvaguardas. E o presidente Lula vai regulamentar a salvaguarda por decreto. Então, nós teremos a salvaguarda regulamentada. Então, qualquer problema, você pode suspender aquele item. Se tiver um aumento grande do imposto de exportação, a salvaguarda você pode imediatamente acioná-la. Então, Ana, se houver essa elevação de importação de vinhos e espumantes, o setor estava preocupado com isso, tem esse capítulo aí que o vice-presidente chamou a atenção das salvaguardas do lado de cá também, né, Ana? Olha, essa é a boa notícia para os vitivinicultores, não apenas do Rio Grande do Sul, que aumenta gradativamente não só a qualidade, mas também a quantidade de uma produção cada vez mais qualificada de vinhos e espumantes.
Nesse caso, o vice-presidente, que também é o titular do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, esteve falando no lugar certo. Caxias do Sul faz a sua tradicional festa da uva, embora a grande produção de vinhos esteja em Bento Gonçalves, que faz também a FENAVINHO, a Festa Nacional do Vinho. A notícia importa muito a essa região. É bom lembrar também que a cidade em que o vice-presidente está, Geraldo Alckmin, em Caxias do Sul, é o maior polo metal mecânico, é um dos maiores do país, depois de São Paulo. E nesse polo metal mecânico estão interesses também dentro da órbita industrial no acordo União Europeia-Mercosul. A mesma pauta interessa também a Argentina, Uruguai e Paraguai. Então, veja que há coincidência. E da mesma forma como que o governo brasileiro está buscando esta proteção, porque, evidentemente, os países europeus produtores de vinhos, como é o caso de Portugal, Espanha, França e Alemanha, têm grande interesse de aumentar a venda, porque o mercado brasileiro é gigantesco, são 250 milhões de consumidores, e evidentemente o brasileiro está cada vez mais ampliando o seu consumo de vinho per capita, e isso interessa isso, se não fosse assim, não justificaria que o Brasil, especialmente o Brasil e o Rio Grande do Sul, mas outras regiões estão ampliando também a produção, até no Brasil Central, com possibilidades enormes de produção de vinhos de qualidade em função exatamente do seu terroir e dos seus climas. Então, o Brasil poderá ser um grande competidor, como já é hoje a Argentina, o Uruguai e o próprio Chile, que são os grandes produtores, embora o Chile não esteja no Mercosul. Mas o fato é que essa pauta é pauta comum desse triângulo de produtores de vinhos do Mercosul na relação com a União Europeia. Até agora, o setor vinha se manifestando dentro dos gabinetes no âmbito próprio, ou seja, na diplomacia parlamentar, na diplomacia executiva, que é com o governo, para tentar uma certa, não uma proteção, mas um cuidado para assegurar os seus direitos e não haver uma concorrência predatória num setor tão estratégico como é o setor da vitivinicultura para todo o Rio Grande do Sul, na hora, Simone, em que o Estado já começa a contabilizar uma queda na produção de soja, um dos principais produtos produzidos no Rio Grande do Sul, em cerca de 2 milhões de toneladas em função da falta de chuvas na hora do desenvolvimento da planta. Pois é, Ana, e o acordo entre Mercosul, o acordo comercial Mercosul-União Europeia, motivou então a visita, não é, Ana, do presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Alemanha ao Congresso Nacional. O deputado, então, ele foi recebido pelo presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, o senador Nelson Trade, que antecipou então a volta a Brasília após o feriado de Carnaval. E as negociações entre os dois parlamentares buscam então reduzir as resistências no setor agrícola europeu. Vamos ouvi-lo. Logicamente, vindo um deputado da Alemanha, da Europa, encontrando um senador brasileiro, nós falamos do acordo de livre comércio do Mercosul com a União Europeia. Assim como nós, existem setores que são sensíveis a esse acordo e essa relação mais próxima vai proporcionar que a gente possa tirar as dúvidas, mitigar os prejuízos, para que realmente o acordo possa ser ganha-ganha para os dois blocos de país. Não é isso? É uma importante tarefa também para nós, para que comunicarmos bem os benefícios e também para que os agricultores na Alemanha tiverem boas informações racionais sobre os perigos já limitados para eles. Esse é o desafio maior que eu vejo ainda na Alemanha, na França. Isso. O nosso dever é tentar esclarecer isso e fazer com que realmente os nossos blocos de países possam se beneficiar com o acordo de livre comércio Mercosul-União Europeia. Os parlamentares aí falando dos efeitos, não é, Ana, que esse acordo vai trazer. Simone, você observou a declaração do parlamentar Ranier, que é do representante da Alemanha no mercado europeu? Ele foi muito claro em falar que é preciso uma boa comunicação
para informar aos produtores rurais, sejam franceses, alemães, italianos, ou os demais países que integram a União Europeia, de que esse acordo será benéfico e que as salvaguardas estão aí para garantir, digamos, um equilíbrio na relação comercial multilateral. Porque são 2 blocos aqui no Mercosul, 4 países, e mais de 28 países na União Europeia. Então, essa palavra que ele usou, a comunicação, para evitar que narrativas, por exemplo, mais contundentes das lideranças rurais da França, por exemplo, que são os mais ativos nessa mobilização contra o acordo Mercosul-União Europeia, possam se refletir numa decisão da maioria, quando não é o pensamento da maioria. Então, acho que foi muito feliz o parlamentar alemão ao falar que é preciso uma comunicação muito clara e objetiva para evitar que uma visão equivocada sobre o efeito do Mercosul, da União Europeia, nesse acordo, possa comprometer um grande acordo negociado há muitas décadas e que agora, enfim, está saindo do papel. Então, seria comprometer esse esforço feito de tanto tempo para beneficiar as 2 regiões. Então, realmente, talvez esteja aí residindo a chave para resolver esse problema. Muita diplomacia parlamentar e muita comunicação boa para, eu diria, dinamitar os problemas maiores que estão acontecendo nessa visão, especialmente da França e dos produtores franceses, que estão temendo pela queda e da sua competição. Claro, o Brasil é muito competitivo, a Argentina também, nesse caso da agricultura, mas é preciso entender que é melhor um bom entendimento, é melhor um bom acordo, é melhor uma preservação dos interesses de parte a parte. Caso contrário, ambos os lados perderão. É um ganha-ganha, na palavra do senador Nelsinho Trade. Ana, os presidentes Lula e Emmanuel Macron, da França, se encontraram, né, lá em Nova Delhi, na Índia. Trataram, então, da criação de uma agenda bilateral. Os 2 presidentes falaram, então, sobre cooperação, né, nas áreas de defesa, ciência e tecnologia e comércio. Também conversaram a respeito do combate ao crime na fronteira entre os países. Os presidentes destacaram o intercâmbio comercial recorde de 10 bilhões de dólares em 2025, reconhecendo, então, que o resultado está abaixo do potencial, então, das 2 economias. No final do encontro, Macron convidou o presidente Lula para a cúpula do G7, que acontece em Evian, entre 15 e 16 de junho. Ana, será que também nessa conversa aí o presidente Lula deu uma cutucada no presidente Macron falando em relação ao nosso tema aí que a gente está conversando aqui, né, para não terem tantas resistência aí aos franceses, né, os agricultores franceses ao acordo? Olha, Simone, certamente funcionou, porque esse convite não foi gratuito. Convidá-lo para ir para a reunião do G7 é uma distinção para lá de positiva para o presidente Lula, especialmente nesse momento que ele está convivendo aí com tantos problemas ao seu redor, especialmente relacionados à questão do carnaval, que ainda está respingando, ainda tem consequências, claro, um pouco mais atenuadas. Até porque, como a escola de samba foi desclassificada, ela não vai desfilar agora no desfile das campeãs. Mas o fato é que, para o presidente Lula, é uma boa oportunidade. E o Macron está sendo Macron. Ele dá uma no cravo e outra na ferradura. Quer dizer, ele grita, vai do lado dos produtores franceses, vai manifestar oposição ao acordo do Mercosul, mas na hora que ele está junto, ele faz a política da boa vizinhança. E, claro, tem que fazer porque ele sabe que os interesses de grandes grupos franceses instalados no Brasil há muito tempo, inclusive na área do agronegócio, a área da produção de laticínios, por exemplo, é muito importante. E é preciso também observar esses detalhes. Ele também está sendo informado sobre essa pauta de interesses que não estão aparecendo hoje com toda a clareza, mas que eles têm grande interesse para toda a economia francesa, não apenas dos agricultores. Eles temem, claro, a questão de concorrência na carne bovina, carne de frango, carne suína e, evidentemente, a questão falada agora na festa da uva em Caxias do Sul pelo vice-presidente Geraldo Alckmin sobre a questão da salvaguarda para a área do vinho, porque também os franceses vendem muito vinho no Brasil, então não podiam estar reclamando. E esse convite, claro, Lula deve aproveitar e deve comparecer, que é mais uma oportunidade de exercer aquilo que ele chama de multilateralismo, ou seja, ampliar as relações multilaterais para não
se limitar a um relacionamento bilateral que estreita muito a capacidade de influência geopolítica de um país emergente como o Brasil, que agora está buscando novas parcerias, como essa visita que ele faz não só à Índia, mas também à Coreia do Sul. Ana Amélia Lemos, jornalista, nossa parceira aqui no nosso canal. Muito obrigada pela análise de hoje, temas importantes aqui para o setor, viu, Ana? Uma boa noite e até semana que vem. Até a semana que vem. Uma boa noite, Simone. Boa noite aos nossos telespectadores todos. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau, Ana.